Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e amigos, estudaremos trechos importantes da Bíblia Sagrada e para darmos início ao nosso estudo, estudaremos agora sobre o sangue que fala. Aí você pergunta, mas o sangue fala? Sim, o sangue tem um grande poder de falar. Para isso, estudaremos em Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, o texto que diz: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala, melhor que o sangue de Abel. Hebreus, capítulo 12, e versículo 24. Sangue, um fator essencial à vida. Todo mundo sabe que homem, mulher, animal, não viveria sem o sangue. Ele circula por nossas veias e artérias, transportando elementos nutritivos e produtos de eliminação de todas as células do organismo. Em um sentido lato, o sangue é a vida, é um registro e a marca que fala. Do ponto de vista biológico, o sangue é classificado em grupos. Entre eles temos o sangue O positivo e O negativo, o A positivo e negativo, o B positivo e negativo, o AB positivo e negativo. A ciência desses grupos varia de acordo com o fator hereditário de cada ser humano. No sangue encontramos o DNA, chamado pela ciência médica de ácido desoxirribonucleico, cujo objetivo é armazenar as informações necessárias sobre a cadeia genética de cada indivíduo. Então você percebe aí a importância do sangue na vida do ser humano. E as recomendações de Deus quanto ao sangue? Existem recomendações de Deus quanto ao cuidado ao sangue? Sim, existe. Leiamos quais são estas recomendações, ou meditaremos agora em quais são as recomendações. As recomendações de Deus a Noé em relação ao sangue. O sangue é algo muito importante, tanto que desde o princípio a Bíblia já dizia recomendação, ou já dava recomendações sobre este elemento essencial para a continuidade da vida. Em Gênesis 9:4 observamos Deus falando a Noé e a seus filhos: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. As recomendações de Deus em relação ao sangue incluíam até mesmo a maneira como o homem tratava os próprios animais. Conforme observamos no versículo 5, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal, o requererei. Era a recomendação de Deus para os filhos de Israel. O governo humano também marcou início a partir desta lei divina. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Era Deus trabalhando, cuidando e protegendo para que o povo não pecasse a partir do momento em que derramasse o sangue do seu próximo. E quanto às recomendações de Deus a Israel em relação ao sangue, as abstenções quanto a comer sangue foi um dos mandamentos essenciais de Deus a Israel, conforme é dito em Levítico 17, 10, 11 e 14. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vós, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue eu porei a minha face e a extirparei do seu povo. Você vê a importância que Deus dá e o quanto Deus leva a sério a questão do comer o sangue no Antigo Testamento. Por quê? Porque o sangue é a vida. O sangue eterno de Deus. E o que falamos sobre o sangue eterno de Deus? Quando nós estudamos a palavra do Senhor e procuramos saber o que a Bíblia diz sobre o sangue de Deus, descobrimos um fato importantíssimo. Deus é espírito e não tem entre si mesmo. Entretanto, na sua soberana vontade, sendo Ele próprio o Criador e o dono da vida, criou a eternidade. Sabemos que a eternidade pertence a Deus. A Deus pertence o amanhã, a Deus pertence a eternidade, porque Ele é eterno, porque Ele sempre foi, Ele sempre será. Então, Deus é o dono de todas as coisas. O versículo fala sobre o sangue eterno de Deus, que não tem sangue em si mesmo, pois é espírito, contudo, Ele é o criador do sangue na eternidade, de um sangue especial diferente daquele que circulava no organismo de Adão e Eva. Este sangue da eternidade é o mesmo citado em Atos 20 e 28, onde lemos que Deus constitui bispo para apacentar a igreja, que Ele resgatou com seu sangue. É maravilhoso saber que Deus é o eterno Criador do sangue.
Com isto ficamos maravilhados, porque Deus criou toda essa essência. Deus deu vida através dessas moléculas existentes dentro do corpo humano. E quanto o sangue de Abel clama, a Bíblia tem esta passagem. Em Gênesis 4:10 encontramos algo muito importante a respeito do sangue. E disse Deus: que fizeste, Caim? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Deus está falando a Caim o seguinte: Caim, eu ouço a voz do sangue de seu irmão desde a terra, falando-me que você o matou. Por que você fez isto? Este texto bíblico fala do clamor do sangue. Quando você lê em Hebreus 11:4, encontra o nome de Abel entre os nomes de pessoas que compõem a galeria dos heróis da fé. Diz: pela fé Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que o de seu irmão Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O versículo diz que o sangue de Abel ainda fala. Através deste sangue eleito por Deus, todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para o sangue de Abel, o qual já simbolizava o sangue eterno de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. É exatamente para este sangue poderoso que você deve atentar. Exatamente para este sangue maravilhoso que tem o poder eficaz de perdoar pecados, hoje nos dias em que vivemos. O sacrifício oferecido por Israel no Antigo Testamento apontava para o sangue de um justo chamado Abel. Tipologicamente, este sangue era o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré, o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. O sangue de Abel pede clemência. Eu creio que o clamor do sangue de Abel tenha causado impacto diante de Deus. Ele fala não pedindo por justiça nem a condenação de seu irmão Caim, mas o sangue deste justo pedia clemência, misericórdia. Dizia: Pai, perdoa o meu irmão, tem misericórdia do meu irmão, tem misericórdia do meu mano Caim. Ele praticou esse ato miserável, tirando minha vida, mas eu o amo, tenha misericórdia dele. Por isso é tipologicamente usado como o sangue do Cordeiro. O clamor do sangue de Abel nos arremete para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando no momento em que ele vertia o seu sangue pela humanidade, clamou a Deus em alta voz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Então aí você vê a importância do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você sente-se os seus pecados sobre você, sobre a sua consciência e sobre os seus atos, quero te dar um conselho. O sangue de Jesus Cristo limpa o teu pecado. O sangue de Jesus Cristo trabalha a tua consciência. O sangue de Jesus Cristo pode te dar tranquilidade, segurança para partir para a eternidade. Somente o sangue do Cordeiro, somente através do sangue. Não é com sacrifício, não é com oferta, não é com boas canções. Nada disso prevalece sobre o sangue do Cordeiro. Perdão de pecado é somente sobre o sangue de Jesus Cristo. Não é sobre os amigos de Jesus Cristo. Não é clamando pelos amigos de Jesus Cristo, mas é clamando pelo sangue. Debaixo do sangue do Cordeiro, você terá os seus pecados perdoados e Deus será glorificado. Que Deus em Cristo nos abençoe, em o nome do Senhor.